Ela não tem sabor, cor, nem cheiro, e geralmente enxergamos através dela. Ela cobre mais de 70% da Terra, num ciclo que vai dos oceanos e rios às nuvens, voltando aos primeiros. Ela até compõe cerca de 60% de nossos corpos. Com toda essa água por aí e dentro de nós, é fácil acabarmos não a valorizando. Mas no restante do Sistema Solar, é quase impossível encontrar água líquida. Então, como em nosso planeta há tanto dessa substância e de onde ela veio? Como você já deve saber, uma molécula de água é composta de duas partes básicas. O hidrogênio, o mais simples dos elementos, existe desde mais ou menos o início do universo. O oxigênio veio centenas de milhões de anos depois, quando as estrelas já se formavam. A imensa pressão no centro desses corpos incandescentes era tanta que os átomos de hidrogênio se fundiram e formaram o hélio. O hélio, por sua vez, se fundiu e formou elementos mais pesados, como o berílio, o carbono e o oxigênio, num processo conhecido como nucleossíntese. Quando por fim as estrelas colapsaram e explodiram gerando supernovas, esses novos elementos se espalharam pelo universo e se combinaram em novos compostos, como o H2O que hoje conhecemos. Essas moléculas de água estavam presentes na nuvem de poeira que formou nosso sistema solar e mais delas colidiram com nosso planeta após sua formação. Mas há uma grande pergunta para a qual não temos resposta: quanta água chegou à Terra e quando? Se, como diz uma das teorias, havia quantidades relativamente pequenas de água na Terra quando as rochas se formaram, as altas temperaturas e a falta de atmosfera faria com que ela evaporasse em direção ao espaço. A água não permaneceria no planeta até centenas de milhões de anos depois, quando nossa atmosfera se formou no processo de desgaseificação. Isso ocorreu quando rocha derretida no núcleo terrestre liberou gases vulcânicos na superfície e criou uma camada que impediu a água de sair. Mas como a água voltou ao planeta? Por muito tempo, os cientistas suspeitaram que a maior parte da água veio por cometas ou, mais provavelmente, asteroides, que nos bombardearam por milhões de anos. Pesquisas recentes desafiaram essa teoria. Analisando meteoritos de condritos carbonáceos, formados pouco depois do nascimento do Sistema Solar, cientistas descobriram que eles não só continham água, como também sua composição químico-mineral era compatível com rochas da Terra e amostras de um asteroide que se formou na mesma época que a Terra. Isso sugere que a Terra pode ter acumulado bastante água no início, que não evaporou, apesar da ausência de atmosfera, mas que asteroides podem ter trazido mais água durante eras. Se isso for verdade, talvez a vida tenha se formado bem antes do que se pensava. Então, não sabemos com absoluta certeza se a água na Terra veio de sua formação inicial, de impactos posteriores ou da combinação de ambos. Seja como for, a água de nossos chuveiros, fontes de água potável e torneira, é algo que não veio simplesmente de um lago ou rio próximo, mas que passou primeiro por uma caótica jornada cósmica para chegar até aqui. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.